Começa agora o Jornal Câmara Notícia, edição especial de retrospectiva 2018 dos trabalhos do Legislativo de Campinas. Nesta semana a gente fala das principais notícias do segundo semestre e mais uma vez ao meu lado, a Mirna Abreu. Olá, Gabriel. E em julho, para dar mais transparência às atividades legislativas, foram distribuídos informativos nos terminais de ônibus, no porta aberta do Paço Municipal e nas subprefeituras. A população, assim, pôde conhecer melhor o que acontece. Vamos relembrar. Com o intuito de divulgar para a população as atividades do Legislativo, o que é uma de suas obrigações, a Câmara Municipal produziu um jornal impresso que fala sobre as 23 comissões permanentes e a Comissão Especial de Honrarias. Além disso, o informativo ressalta a importância da presença popular, debatendo os projetos e as ferramentas que a Câmara disponibiliza para isso. Uma das propostas da produção do informativo é o acesso à informação. Campinas, de acordo com o IBOPE, é a segunda cidade do país em conexão com a internet. Apesar disso, 40% dos lares do município ainda não têm aparelhos ligados à rede. A Câmara de Campinas foi apontada pelo Ministério Público como uma das mais transparentes do estado. Além da própria Câmara Municipal, a distribuição do informativo é feita em pontos estratégicos do município, como terminais de ônibus, subprefeituras de todos os distritos, no porta aberta e atendimento ao cidadão no Paço Municipal. No Terminal Mercado, a população aprovou a iniciativa. Não tinha informações e quase não assisto TV, então, eu acho legal. Aí você vem, pega lê dentro do ônibus e tal, para ficar informado, Hoje em dia é só o celular mesmo, mas aí o jornalzinho vai ajudar bastante. Eu vou pegar, vou analisar, vou ler aqui, pelo menos eu fico por dentro do que está acontecendo, o que eles falam lá dentro, se é lei que eles aprovam, se eles estão trabalhando. Ainda em julho, o vereador Pastor Elias Azevedo protocolou uma moção para que não fechasse a biblioteca do Centro de Memória da Unicamp. A biblioteca é referência nacional, fundada em 1986, possui um acervo com mais de 11 mil livros, inclusive datados de 1771, além de plantas de Campinas, partituras do projeto Carlos Gomes e diversas pesquisas da universidade. Após as reclamações sobre o fechamento da biblioteca do Centro de Memória da Unicamp, que chegaram ao gabinete do vereador Pastor Elias, o parlamentar resolveu protocolar uma moção de apelo à Unicamp para que o reitor da universidade reveja essa determinação. Nós fizemos essa moção apelando para que não fosse a cabo essa intenção de fechar essa biblioteca da Unicamp, que vale a pena a gente lembrar que não é uma biblioteca de um lugar onde não tem uma procura, Nós estamos falando da melhor universidade da América Latina, O documento destaca que o fechamento da unidade é devido à falta de servidores para o atendimento. De acordo com o vereador, o encerramento das atividades da biblioteca pode trazer consequências para pesquisas e a memória da cidade. Fechar uma biblioteca da Unicamp é privar a nossa geração e as gerações futuras de adquirir conhecimento. A Biblioteca do Centro de Memória da Unicamp foi fundada em 1985. Lá dentro tem mais de 86 mil títulos, entre jornais, revistas, mapas, tudo isso de Campinas e de outras regiões do estado de São Paulo. Várias informações que servem de base até para o futuro, E outra, se nós apagarmos a nossa história, ou impedir as pessoas de ter acesso à história, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar uma nova história sem um passado, sem uma referência? E deu certo, a biblioteca continua aberta. E a Coordenadoria Geral da Universidade e a Biblioteca Central César Lattes determinaram o deslocamento de um bibliotecário vinculado à instituição para dar meio expediente junto ao acervo. Já no mês de agosto, durante a reunião ordinária de número 42, foi realizado um primeiro teste da votação eletrônica nos telões instalados aqui no plenário.
Desde o início do segundo semestre deste ano, o plenário da Câmara de Campinas conta com um painel eletrônico em seu plenário. Com 6 metros quadrados cada, 2 telões têm funções específicas. Além de transmitir as imagens geradas pela TV Câmara Campinas, o equipamento mostra a chamada de presença, a inscrição dos vereadores para uso da tribuna e a votação dos itens da pauta das reuniões ordinárias da Casa. O século XXI exige modernidade, né? E a Câmara de Campinas não se furtou a essa inovação, trazer toda a tecnologia para os dias de hoje, permitindo com que a população acompanhe em tempo real a votação de cada vereador, materializada no telão. Isso por si só é um avanço. Então nós estamos usando a tecnologia, o que há de melhor, para, dentro do princípio da transparência, da celeridade, permitir com que nós possamos votar de forma clara, de forma cristalina, de forma com que a população possa acompanhar o voto favorável ou contrário daquele vereador e possibilitando agilidade nos trabalhos. Os vereadores aprovaram em 2 discussões a criação de pipódromos pela cidade. A ideia do projeto é criar locais que possibilitem as pessoas de soltarem pipa com segurança e que agora é lei aqui na cidade. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial a Lei número 15.667, de 12 de setembro, que cria áreas reservadas para soltar pipa em Campinas. De autoria do vereador Fernando Mendes, a matéria foi aprovada por 26 votos. Um grupo amante de pipas esteve no plenário durante a votação e comemorou a conquista. Todos os vereadores ganharam um brinquedo no dia. Os finais de semana, não só em Campinas, mas tratando aqui da cidade, está reunindo hoje muitas famílias, muitas crianças para soltar pipa. Então nós entendemos que essa é uma maneira que a gente tem de não criminalizar quem é adepto, quem gosta da pipa e trazê-los para locais adequados. A matéria, além de criar locais próprios para as pessoas soltarem pipa com segurança, vai promover anualmente socialização e cultura, como festivais e também campeonatos. Locais como a Lagoa do Taquaral, a Pedreira do Chapadão e o Parque Ecológico podem receber o pipódromo. Para o vereador, a cidade, mais uma vez, serve como modelo. Nós temos parques, nós temos tantos locais que já poderia começar a ser o piloto para essa questão de fazer os pipódromos. Eu entendo que Campinas sai na frente. No mês de setembro, a Comissão das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara conquistou uma sessão de cinema com libras para a população surda. Essa exibição exclusiva foi um fato inédito na cidade e, claro, que a TV Câmara Campinas estava presente neste dia especial. No saguão de espera do Cine Araújo, no Shopping Parque das Bandeiras, a ansiedade dava o tom das conversas. Afinal de contas, era a primeira vez na história de Campinas que haveria uma sessão de cinema com interpretação simultânea de Libras, um pedido antigo da comunidade de deficientes auditivos e surdos da cidade e da região. Para o vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara, a iniciativa é uma conquista de todos. Eu confesso a você que eu estou emocionado, porque para mim é inédito aqui na nossa cidade de Campinas. Nunca vi aqui, é a primeira vez. Eu espero que todos os shopping, que todos os donos de algum cinema se sensibilizem, porque esse pessoal merece, esse pessoal... Eles consomem, eles têm direito de ter o seu lazer, de ter a sua diversão. O tamanho da fila dá a dimensão de como uma sessão de cinema como essa era esperada pela comunidade dos deficientes auditivos. E os organizadores dessa sessão esperam que ela se transforme em um pontapé inicial para mais opções de entretenimento para essas pessoas. E é legal para o mercado entender que existe toda uma clientela sedenta desse tipo de oportunidade, seja de cinema, seja num teatro, seja no consumo de lojas normais, entendeu? Acho que isso é um pontapé inicial e a Pascamp se sente muito feliz de estar participando desse projeto. Na sessão, entre uma pipoca e outra, olhos atentos na telona e no intérprete, para não perder nada. No fim, muita alegria por uma experiência inédita. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos surdos tem uma grande dificuldade na leitura da língua portuguesa.
porque muitas vezes não conhece muitas palavras do português. Então hoje foi uma oportunidade da presença do intérprete que conseguiu passar tudo que tem num filme. Eu gostei muito, eu me emocionei, foi perfeito a língua de sinais, acompanhou todo o contexto do filme, eu entendi claramente tudo o que aconteceu e eu dou parabéns para os intérpretes por esse projeto, por tudo, a forma que esse filme foi conduzido. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou uma vistoria para analisar a acessibilidade no centro da cidade. E a vistoria ocorreu após denúncias de pessoas com deficiência visual e de entidades que dão assistência a elas sobre a falta de sinalização sonora nos semáforos da cidade. Confira o resultado. Falhas no piso tátil, tampas de bueiro no caminho e até lixeiras onde deveria haver respeito. Esse foi o cenário encontrado pelos vereadores da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, que fizeram uma caminhada pela Avenida Francisco Glicério, acompanhados de pessoas com deficiências nesta quarta-feira. Não pode ser assim, porque a máquina de churros está obstruindo a passagem do deficiente visual. E se eu ainda tenho uma pequena quantidade, 5% do olho esquerdo, mas se é uma pessoa total, ela pode cair. E as pessoas não veem isso. Olha aqui, ó. Esse piso tátil aqui, que eu estava falando para você, que ela confunde a gente com o piso da pedra portuguesa, do mosaico português, entendeu? E olha aqui, ó, era o piso vir direcionando a gente nesta direção, ele já não vem. Aí não tem nenhuma direção que verifique a gente, que identifique a gente nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Os problemas não se restringem apenas aos deficientes visuais. Quem precisa de cadeira de rodas também sofre com as irregularidades do piso. A minha cadeira tem sido muito prejudicada por causa disso aqui, olha. A minha cadeira sempre está quebrando minha pedaleira. Às vezes eu desço de ônibus, a calçada não está apropriada para descer e acaba danificando a cadeira. A caminhada pelo centro foi uma demanda sugerida na última reunião da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania na Câmara. Para o presidente da comissão, o vereador Carlão do PT, foi possível constatar que os problemas estão visíveis a todos. Basta prestar atenção a outros pontos de vista. No aspecto geral, a gente constatou que a demanda que foi levada na Câmara para nós é necessário que a Prefeitura reveja essa reforma do centro para que a acessibilidade das pessoas com deficiência possa ser melhorada. Em setembro, teve muita polêmica na Câmara também. O projeto Escola Sem Partido foi colocado na pauta para ser votado. Mas houve um pedido de vistas, já que há um processo legal no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade desse projeto. Vamos relembrar como foi este dia de discussões aqui no Legislativo. De um lado, manifestações favoráveis à escola sem partido. De outro, repúdio ao projeto de lei presente na pauta de votação. O caloroso debate marcou a 57ª reunião ordinária da Câmara, realizada na noite desta quarta-feira. Antes da reunião começar, já havia um requerimento para a retirada do PLO da pauta. Mesmo assim, o autor da proposta, o vereador Tenente Santini, usou a tribuna para pedir a votação dos colegas no projeto, em tramitação na Casa há 1 ano e que já foi aprovado em primeira discussão, a da legalidade. O momento de votar é a hora que a gente pede para ser votado, não tem momento certo e errado, né? É um processo de lei que está na pauta há mais de 1 ano aqui na Casa, já derrubaram 2 vezes. Então, o momento de votar agora é mérito, legalidade. A legalidade já foi aprovada, a grande maioria dos vereadores já aprovou na legalidade. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores são favoráveis ao mérito do projeto. Apesar do clima de fla-flu que tomou conta do plenário entre quem apoia e quem é contra o projeto da escola sem partido, a votação foi adiada, já que o vereador Marcos Bernardelli pediu vistas desse projeto. O líder do governo na Câmara alegou agir por cautela e prudência ao fazer o requerimento em que pede vistas, já que existe uma discussão de caso semelhante no Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos é ter prudência, independente dos pareceres das comissões. O que nós temos na realidade é uma discussão hoje que está no Supremo Tribunal Federal. Existe uma liminar que foi concedida numa ação cautelar em 2 ações diretas de inconstitucionalidade de uma lei lá do estado de Alagoas, que contempla 5 ou 6 situações de afronta à Constituição.
Em outubro, um projeto protocolado para obrigar a divulgação de que importunação sexual é crime nos ônibus e em locais de grande movimento também foi aprovado. Na época, foi sancionada pelo presidente da República mudanças significativas no capítulo do Código Penal referente aos crimes contra a liberdade sexual, como a criação do delito de importunação sexual. Os dois projetos protocolados na Câmara de Campinas tratam da fixação em veículos do transporte coletivo da cidade de cartazes que informam que importunação sexual agora é crime. As propostas, de autoria dos vereadores Pastor Elias, Permínio Monteiro e Rafa Zimbaldi, presidente do Legislativo, deverão agora ser unificadas, já que contêm as mesmas determinações. Para divulgar nos pontos de maior movimento, nos ônibus, restaurantes, bares, boates, para proteger a mulher, para que ela tenha um pouco mais de tranquilidade e para que ela saiba também que ela tem os seus direitos, né? Que ela pode acionar a polícia, que ela pode se posicionar, não ficar quieta por conta da importunação, porque do final do mês de setembro para cá, isto é crime, já é considerado crime, e nós tivemos, inclusive hoje na cidade de São Paulo, alguns homens que foram levados à delegacia e presos por conta disso. Podemos citar aqui o caso de São Paulo, onde ele importunou a mulher dentro do ônibus, foi para a delegacia e depois foi liberado. Novamente cometeu o mesmo ato, porém voltou e foi liberado novamente. A ideia surgiu depois que o governo federal sancionou, no final de setembro, uma lei que tipifica, entre outros crimes sexuais, o de importunação sexual em locais públicos ou dentro de veículos do transporte coletivo. Agora, a importunação sexual é crime sem direito à fiança, com pena de 1 a 5 anos de cadeia. Então é uma forma de proteger as mulheres. Quero ressaltar aqui que já foram presos 10 pessoas com essa nova lei em diversas cidades e, anteriormente, em 2017, para você ter noção, aconteceu um ato libidinoso dentro de um avião, num voo Belém-Brasília em 2017, e simplesmente também não aconteceu nada. Ela se sente tão envergonhada, né, que ela não sabe o que fazer. Eu penso que nesse sentido a mulher entenda a minha colocação agora. Ela vai ter que, vai precisar agora dizer, olha, está acontecendo, grita, chama atenção para que o infrator ele seja devidamente conduzido à delegacia de polícia e seja devidamente punido. Nas eleições de 2018, a TV Câmara Campinas realizou uma transmissão histórica. Mais de 14 horas de trabalho, que começou às 8 horas da manhã e foi até o fim das apurações. A cobertura da TV Câmara Campinas foi inclusiva, com interpretação em Libras durante toda a transmissão. A TV Câmara Campinas inovou nas eleições e, de maneira pioneira, realizou uma cobertura completa com 100% de interpretação em Libras, a língua brasileira de sinais. Equipes interagiram durante os 2 turnos, com informações dos locais de votação, o clima eleitoral e o recebimento dos materiais nos cartórios eleitorais. As equipes da TV Câmara Campinas anunciou os resultados em primeira mão e transmitiu em tempo real e de maneira inédita, entre outros fatos, o descarregamento dos primeiros cartões das urnas eletrônicas no Palácio da Justiça. A transmissão teve ótima repercussão entre a comunidade surda. 40 mil pessoas só em Campinas que pela primeira vez se viram inclusos em uma transmissão do gênero. Foram mais de 10 horas de trabalho que contou também com entrevistas de especialista analisando os possíveis cenários políticos do Brasil, além de entrevistas com juízes eleitorais que falaram do trabalho da Justiça Eleitoral na transmissão dos dados para o TRE. Em novembro, a pauta de saúde voltou a ser o centro das atenções. E a Câmara aprovou a moção de apelo para cobrar regularidade na distribuição de medicamentos na farmácia de alto custo. A moção 252, protocolada pelo vereador Ailton da Farmácia e aprovada por todos os vereadores, apela para que a farmácia de alto custo regularize a distribuição de medicamentos para tratar a hepatite C e também o glaucoma.
O vereador Ailton da Farmácia afirmou que pacientes com hepatite C não encontram os medicamentos específicos há pelo menos 3 meses. Esse medicamento não tem, ele está em falta, né? E essas pessoas, né, com hepatite tipo C, eles precisam usar esse medicamento normalmente. E essas pessoas estão indo lá na farmácia de alto custo, faz a indicativa do medicamento na hora que chega lá para eles ligarem, e eles nunca ligam, porque o medicamento não está chegando. E essas pessoas, muitas delas estão esperando até por um transplante de fígado, né? Então essas pessoas estão desesperadas, porque o medicamento você não encontra ele em farmácias normais, drogarias. Segundo o vereador, várias denúncias foram direcionadas ao gabinete. A farmácia de alto custo só diz que vai chegar o medicamento, mas esse medicamento está em falta faz muito tempo. Então, a pessoa precisa do medicamento, como eu disse, ela não encontra esse medicamento em outro local, é somente na farmácia de alto custo, por ter um custo muito alto para a população. Outro medicamento em falta na farmácia de alto custo é um colírio para o glaucoma, que também consta na moção direcionada para a Secretaria de Estado da Saúde e ao Departamento Regional de Saúde. Esse medicamento é outro medicamento também que a pessoa tem que fazer uso contínuo desse medicamento. Então, hoje o medicamento, até outros vereadores já falaram desse medicamento que chama Lumigan Colírio. Poxa, ele existe o genérico. Então esse vereador está até pedindo para que coloquem o genérico, que até médicas mesmo ali do alto custo que atendem, fala, por que o governo não coloca o medicamento genérico, tem um custo menor, e as pessoas vão ter esse medicamento, né, e na necessidade de usar no dia a dia. E teve mais questionamentos de vereadores a respeito da saúde. 2 requerimentos do vereador Pedro Tourinho solicitaram informações sobre a falta de medicamentos e insumos no Hospital Dr. Mário Gatti. O vereador Pedro Tourinho questiona a falta de insumos e medicamentos no Hospital Dr. Mário Gatti. São 2 requerimentos, os de número 2646 e 2647. Segundo um dos requerimentos, falta xilocaína, que é utilizada como anestésico. O que nós buscamos esclarecer é entender exatamente por que aconteceu esse absurdo desses insumos que não são, de modo algum, insumos excepcionais, de difícil acesso, caros, ou no qual caiba qualquer justificativa para a sua falta, por que afinal de contas eles faltaram. É impensável, eu que sou médico, a gente imaginar um hospital grande feito Mário Gatti funcionando sem luva de procedimento, por exemplo, de vários tamanhos, ou sem máscaras adequadas para o seu funcionamento, para dar um exemplo, sem xilocaína para poder anestesiar, para poder fazer sutura. Imagina os campineiros e campineiras estão submetidos a uma situação em que o principal hospital que trata trauma, que é acidentes, cortes, machucados, quedas na cidade, está sem anestésico local. É uma situação impensável, inadmissível, né? E a gente quer apurar por que isso aconteceu e o que está sendo feito para que essa vergonha não se repita. Luvas, seringas e máscaras cirúrgicas também são citadas no requerimento como faltantes. O vereador pede informações sobre o prazo para a normalização da situação. Na entrevista, Tourinho criticou a falta de estoque. Há problemas no estoque da prefeitura, no almoxarifado da prefeitura também, né, na manutenção dos seus remédios, insumos, etc. Mas não é por causa disso que está faltando remédio. Está faltando remédio porque a prefeitura fracassa na sua atividade básica de licitar, comprar e garantir a entrega desses insumos que são essenciais. Essa é a questão. Seja porque não está conseguindo licitar, seja porque o processo administrativo não está acontecendo na velocidade e na eficiência que a gente precisaria, né? E o que acontece, infelizmente, é que essa prefeitura, me parece que ela fica parada diante disso tudo. Ela não reage, não se qualifica, não se moderniza, não age no sentido de que isso não se torne o cotidiano. Em novembro, após a segunda fase da Operação Ouro Verde do Ministério Público, que investiga desvio de verbas do Hospital Ouro Verde aqui em Campinas, o vereador Marcelo Silva protocolou o pedido para instaurar uma comissão processante contra o prefeito. Com a aprovação de todos os 32 vereadores presentes, a Câmara criou a CP para apurar a responsabilidade do chefe do Executivo no caso. Confira como foi a primeira reunião desta comissão. Após a abertura da comissão processante na 73ª reunião ordinária da última segunda-feira, que vai apurar o envolvimento do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde, os vereadores que compõem a CP, Luiz Henrique Cirilo como presidente, Gilberto Vermelho, relator, e Felipe Marquesi, membro, se reuniram pela primeira vez. Cirilo comentou o que foi deliberado com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi.
a designação de uma sala específica para o trabalho da comissão, que essa sala tenha uma câmera que possa monitorar 24 horas todo o seu interior, para tentar, inclusive, trazer a tão segurança que todas as partes envolvidas exigem. Nós vamos solicitar que seja designado alguns procuradores, alguns técnicos legislativos. A comissão processante foi proposta pelo vereador Marcelo Silva. Ela foi aprovada com 32 votos favoráveis. A partir da notificação do prefeito, ele vai ter o prazo para que possa apresentar sua defesa, aí começam, se a comissão entender pertinente, após apresentar a defesa, nós vamos apresentar um relatório pela admissibilidade, pelo prosseguimento da comissão processante ou pelo arquivamento. As investigações do Ministério Público sobre o convênio entre o Hospital Ouro Verde e a OS Vitale apontam um desvio de 7 milhões em verbas públicas. E o que nós temos a expectativa agora é de marcar uma reunião com o órgão do Ministério Público, para que eles possam nos atender e nós possamos, claro, colher mais algumas informações que entendemos pertinentes. O vereador Luiz Henrique Cirilo falou sobre o afastamento do prefeito. Não foi requerido pelo autor do requerimento. Nós não podemos, extra pedido, qualquer deliberação nesse sentido. E também da possibilidade da cassação. Após a apresentação do relatório, após a votação na íntegra do relatório, após o plenário decidir. A cassação do prefeito, a soberania é do plenário, é de todos os vereadores. De acordo com o presidente da CP, o recesso parlamentar não vai atrapalhar os trabalhos. A comissão não para. Inclusive, existe a previsão dessa condição da comissão, não existe recesso, nós trabalharemos ininterruptamente esses 90 dias para que nós possamos, ao final, apresentar o relatório. No mês de dezembro, a Câmara aprovou o orçamento de 2019. E um total de 46 emendas foram apresentadas pelos parlamentares. Contudo, a maioria delas foi barrada já nas comissões permanentes e apenas uma, de autoria da mesa da Câmara, foi aprovada. 5.790 bilhões de reais. Esse é o orçamento previsto para 2019 do município de Campinas. A maior redução de receitas ficou com a Secretaria de Infraestrutura, 33%. Na outra ponta, Educação e Saúde ficaram com os maiores valores, pouco mais de R$1 milhão para cada pasta. Ainda assim, o maior reajuste foi para a Secretaria de Serviços Públicos. Um total de 46 emendas foi apresentado pelos parlamentares, mas a maioria absoluta delas foi barrada já nas comissões permanentes e apenas uma, de autoria da mesa da Câmara, foi aprovada. A que fala especificamente sobre o orçamento da casa, retirando um valor de R$1,7 milhão da área de equipamentos e material permanente e transferindo a de obras e instalações. Assim como na primeira votação, a de legalidade, o projeto teve 4 votos contrários. Desta vez, dos vereadores Pedro Tourinho, Mariana Conte, Carlão do PT e Marcelo Silva. Eu vim questionando muito, desde o ano passado, como é impressionante a falta de transparência no orçamento público da cidade de Campinas. Na verdade, a peça orçamentária, quando chega nessa casa, ela já foi fruto de muito debate e discussão pelos técnicos da prefeitura. Já houve muito, certamente, encontro na prefeitura para saber, isso não dá, tira daqui, põe lá, para ajustar as despesas àquela estimativa de receita. Campinas precisa realmente investir. A dificuldade é da onde tirar todos os recursos para fazer isso com uma estimativa de receita que já está pré-fixada. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo 2019 e a gente se vê no dia 7 de janeiro ao vivo, hein? E que 2019 você continue aqui com a gente e lembre-se, envie suas sugestões de matérias pelo WhatsApp no 99811-0260 e acompanhe a nossa programação que tem muito mais para você. Tchau!